Olá, o Jornal Gazeta está começando. Na edição de hoje você vai ver: INCRA contrata diagnóstico sobre barragem da Caatinga. Em entrevista à TV Gazeta, o deputado Paulo Guedes explica como o governo federal vai privatizar a BR-251 no trecho de Montes Claros até a BR-116. E como será a programação da Semana Santa nas paróquias de Montes Claros. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Olá, a gente começa essa edição falando sobre o valor do pedágio que tem sido cobrado atualmente na BR-135. A nossa equipe de reportagem conversou com o deputado Paulo Guedes, da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, que propôs ao governo Romeu Zema que Minas Gerais desista de receber os 80 milhões por ano aos quais tem direito na concessão da BR-135, a fim de que a empresa Ecovias 135 reduza pela metade o valor do pedágio cobrado. Deputado, o senhor, agora membro da Comissão de Transporte na Câmara Federal, há a possibilidade da privatização da 251, da BR-251? Eu não sou a favor de privatização. Primeiro, deixar claro que as privatizações, elas podem ser bem-vindas, desde que muito discutidas com as comunidades. O exemplo que nós tivemos recentemente da 135, de Montes Claros ao trevo de Curvelo, é um exemplo que nós não queremos mais para a região. Ou seja, houve pouca discussão, havia uma propaganda muito grande que essa privatização era boa, que ia duplicar, que ia isso. E todos nós caímos naquela conversa, inclusive eu e todo mundo, os deputados da região, os prefeitos, a população, ninguém reclamou, né? Só que os benefícios não vieram. O único benefício que a gente viu até agora na 135 foi a construção das plataformas para cobrar da sociedade. Então, por isso eu já me posicionei de forma muito contra a forma e o preço abusivo da 135, e nós não queremos preço abusivo. Inclusive, nós estamos trabalhando junto com a bancada para rever essas tarifas da 135, porque ela é absurda, 7,20 numa região pobre, nós não podemos admitir uma tarifa tão cara. Tem como diminuir a tarifa? Tem, porque na concessão que foi dada, que o Estado deu à empresa, prevê no contrato que a empresa tem que investir 1 bilhão e 900 milhões de reais em melhorias, ou seja, em duplicação de grande parte da estrada, na estrutura dos acessos, fazer terceira via. Tem uma série de investimentos previstos no contrato. E esses investimentos não aconteceram e a cobrança já se iniciou. Então, por isso é que eu sou contra. Além desse 1 bilhão e 900 milhões de reais previsto no contrato, prevê também que a empresa ganhadora da concessão tem que pagar ao Estado de Minas Gerais 2 bilhões de reais durante os 30 anos, algo em torno de 80 milhões de reais por ano. Então nós estamos fazendo uma campanha para que o Estado abra mão de parte desses recursos, para diminuir o valor do pedágio. Então o Estado pode reduzir esse pedágio pela metade, abrindo mão dessa receita. Então, a forma, o contrato prevê, essa questão de não querer discutir, a conversa fiada do atual governo. Nós tivemos uma audiência pública na Assembleia há 2 semanas atrás, onde nós colocamos isso de forma clara, estava lá o secretário de Obras, cobramos o secretário de Obras e vamos continuar cobrando para que a gente possa fazer uma audiência chamando a sociedade, a empresa vencedora, o Estado, e o Estado pode sim abrir mão de receita e diminuir a tarifa. É isso que nós vamos trabalhar para que possa acontecer. Com relação a 251, à vontade, eu tive uma outra audiência pública na semana passada na Câmara dos Deputados, onde estava o ministro do Desenvolvimento, que é responsável pela pasta de transportes, onde ele afirmou que há um desejo do Estado de fazer, né, essa privatização, ou seja, essa concessão de Salinas, de Montes Claros até a 040. Só que nós vamos ficar atentos, nós não queremos que seja uma concessão como foi a 135,
Tem que ser uma concessão discutida com a sociedade, onde haja duplicação da estrada, onde aconteça as obras, para depois iniciar a cobrança. Essa história de dar concessão e a empresa só construir as plataformas e a gente não vê as obras, aí não tem sentido. Que difícil, aí né? Não tem sentido. Deputado, mas essa BR-251 sendo privatizada, o senhor acha que corre o risco do pedágio ser tão caro como está o atual da BR-135? Se a gente se mobilizar, porque para a autorização dos preços e da concessão, tem que ouvir a população. Então tem as audiências públicas. Se não for aprovada a concessão pelas audiências públicas, ela não pode ser, o Estado não consegue fazer a concessão se não tiver aprovação das tarifas em audiências públicas. O que aconteceu com o 135? Todo mundo deixou passar despercebido, né? A gente foi enganado com relação a essa questão do valor dessa tarifa, porque não foi divulgado. Não houve ampla discussão com a sociedade. Como diz que gato escaldado tem medo de água fria, nós não vamos permitir agora que essa concessão seja feita da forma que foi a 135. Nós vamos discutir, participar, chamar a sociedade e fazer uma coisa muito bem mais organizada, se caso ela vier a acontecer. INCRA cumpre a ordem judicial expedida pela Vara Federal de Montes Claros e, com isso, evita a prisão do seu superintendente estadual, Marcelo José Pereira da Cunha, acusado de desobediência judicial. O serviço foi contratado por R$ 75 mil e será realizado pelo Instituto Brasil de Estudos, Pesquisas e de Gestão Estratégica de Competências, a IBRAGEC, para o esvaziamento da barragem da Caatinga, sediada no distrito de Engenheiro do Olabella, na zona rural de Bocaiúva. Vale lembrar que em 2013 a Prefeitura de Bocaiúva declarou situação emergencial por meio de um decreto na localidade. A seguir, a Semana Santa promete movimentar as peixarias de Montes Claros.